Aleluia. Que bom que vocês já estão indo lá ver o bebê. Eu já ia dizer para vocês irem mesmo. Mas papai e titia podem permanecer, tá bom? Queridos, nós estamos na série Vida no Espírito, vivendo de acordo como o Espírito deseja que vivamos. Na quinta-feira aprendemos muito com a nossa ministra Loide, responsável pelo Ministério Vida Crianças, e hoje vamos continuar falando sobre poder de Deus para abençoar crianças. Deus nos deu a oportunidade de participarmos aos demais irmãos e irmãs a bênção dele, porque quem tem o Espírito de Deus tem autoridade para abençoar. A Bíblia diz assim: não amaldiçoeis, abençoai. Nós podemos abençoar. De acordo com o ensino das Escrituras, eu e você que temos o Espírito Santo, podemos bem dizer, abençoar, e também podemos, de certa forma, deixar de abençoar. E como não existe deixar de abençoar, a gente chama amaldiçoar. Então, nós somos ministros de Deus para abençoar pessoas. Sempre que for possível, sempre que você tiver a oportunidade, abençoe a vida de alguém, porque você foi chamado para abençoar. Quero ler Mateus 19:14. Está na tela para que você possa acompanhar. Eu só vou pedir para tirar um pouquinho do meu microfone, tá, Cássio? Tá muito bom, mas eu não vou poder nem subir um pouquinho a voz. Aí tá ótimo, ótimo. Então disse Jesus, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Um dos textos clássicos de como uma igreja terrena pode andar longe da vontade do céu é este que acabei de ler. Os discípulos representam as igrejas que impedem que as crianças sejam levadas, ainda tão pequeninas, a uma vida abençoada aos pés do Senhor da igreja, o cabeça da igreja, Jesus. Mateus 19:13 vai dizer o seguinte: depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Notem que Jesus veio para abençoar crianças, notem que ele mesmo afirma que delas é o reino dos céus, e que se nós não nos tornássemos semelhantes a elas, de maneira nenhuma veríamos o reino de Deus. Mas os discípulos, a igreja de Jesus, aqueles que estavam caminhando com ele, ainda não haviam entendido que o papel de Jesus, assim como o papel do seu corpo vivo na terra, é abençoar crianças e permitir à mente e ao coração tornar-se simples, humilde, meigo, manso, perdoador, como uma criança. Acerca das crianças, Jesus nos ensina alguns princípios relevantes e que sua igreja deve considerar como um poderoso sinal de alerta. Ele vai dizer assim: deixem vir a mim as crianças. Vamos juntos? Deixem vir a mim as crianças. Sem deixar a bola quicar, Jesus dá uma ordem aos discípulos: deixem que as crianças venham a mim. Eu imagino a cena, Jesus aqui para abençoar o maior número possível de pessoas e a gente fechando a porta e não permitindo que estas pessoas chegassem até Jesus. Aqueles discípulos estavam equivocados. Naquele dia os discípulos ouviram um dos maiores sermões descritos na Bíblia em apenas uma frase:
Deixem vir, porque delas é o quê? O reino dos céus. É como se Jesus estivesse dizendo a eles assim: olha, vocês ainda não entenderam o que é reino dos céus, mas elas já entenderam. Vocês ainda não compreendem o todo do plano de Deus, plano eterno de Deus, mas elas já entenderam. Elas já estão lá. A nossa querida Maitê, quase que eu falei Rainê. A nossa querida Maitê já está lá. Ela não tem pecado nenhum. Nenhum. E nós temos a solução de Deus para que o ser humano possa também entrar lá, que é a exposição do Evangelho de Deus, para que eles sejam perdoados e, a exemplo da Maitê e de tantas outras crianças, entrem no céu e recebam a bênção eterna. Nós temos esta mensagem e ela começa a partir das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Há pelo menos 3 atitudes que uma igreja pode tomar em relação às crianças, que a caracterizará como viva ou morta, em relação ao cuidado com os pequeninos. Uma igreja viva investe. Uma igreja viva, ela não vê criança como... Deixa eu encontrar uma palavra assim, bem... um peso. Alguém que precisa ser retirado do templo para que os pais possam cultuar. Uma igreja viva não vê criança como peso. Não vê criança como um problema. Igreja viva abre as portas para abençoá-las, para tê-las em autoestima, para colocá-las aonde Deus diz que ela já está. E nós é que precisamos descer e quase que engatinhar para alcançarmos o que uma criança já alcança diante de Deus. Somos nós, os adultos, que precisamos aprender a investir muito mais nas crianças, porque delas é o reino dos céus. Nós, como igreja, precisamos investir. Uma igreja morta é indiferente às crianças. Em alguns lugares, não ter crianças no culto é uma bênção. Em alguns lugares, não ter crianças é uma coisa maravilhosa. Não é o nosso caso. Nós queremos ter muitas crianças. Muitas crianças. Nós queremos garantir à nossa igreja a renovação por meio das crianças. Porque se você retira as crianças, não temos adolescentes amanhã. Se retirarmos adolescentes, não temos os jovens. Se tirarmos os jovens, pode fechar a porta, porque já não tem mais ninguém. Nós precisamos de crianças. Nós precisamos aumentar o número de crianças na nossa igreja. Criança traz alegria, criança traz barulho, criança traz, não é? Agora, uma criança pode passar para lá, passar para cá, passar para lá, correr para lá, para cá, vai chegar em casa, vai contar tudinho que eu preguei. E às vezes você está aí olhando para mim, daqui a meia hora eu te pergunto assim: qual foi o texto, o primeiro versículo que eu li? Não lembro mais. Igreja Viva está atenta às necessidades das crianças hoje. As crianças hoje não são crianças de antigamente. As crianças hoje, literalmente, para ser bem redundante, elas estão vivendo no século 21 com todas as demandas e pressões deste século. Portanto, nós que recebemos a glória, a honra e o privilégio de chegarmos no século 21, eu, por exemplo, sou do século 20. Quem mais aí é do século 20? Olha aí.
Eu estou com 47 anos. E eu já sou do tempo em que bastava um olhar. Tem até um cântico assim, não tem? Basta um olhar. Papai dava um olhar. Mamãe dava um olhar. Quem é dessa época aí, com um sorriso, olha aí. Não faz tanto tempo assim. Mas será que aquele tempo é o mesmo tempo de hoje? Hoje o pai olha, diz que vai fazer e acontecer, e a criança dá e roda na tua frente. Então, nós é que precisamos entender esse tempo. As coisas mudaram. Os seres humanos mudam. E às vezes numa velocidade terrível. Se a igreja não estiver atenta, ela vai querer trazer os séculos passados, as décadas passadas, para hoje. E não vai ter êxito. Não terá êxito. Porque os métodos e práticas lá da nossa época funcionaram para aquela época. Mas hoje precisamos ensinar os mesmos princípios com métodos diferentes. Porque estas crianças vão crescer na época deles, e se quisermos alcançá-las para Jesus neste tempo, vamos precisar investir e estar muito atentos a tudo que este tempo está vivendo. Uma igreja morta está desatenta a tudo isso e segue como se tudo estivesse normal. Uma igreja viva, ela é visionária. Ela faz levantamentos. Ela vai consultar cada família, cada bairro, cada cidade. Ela vai saber exatamente o número de crianças nas faixas etárias. A igreja, quando está viva, ela está atuante, porque sabe que Deus quer abençoar as crianças. Ela não guarda para si a mensagem, os métodos, as práticas. Ela está envolvida e tão atenta às crianças que ela vai para alcançá-las, vai para abençoá-las, ela sai para fazer aquilo que Deus espera que a igreja faça, como o corpo vivo de Cristo. Então, Ele nos dá poder para investir, Ele nos dá atenção, Ele nos dá visão. Ao contrário, a igreja que está desatenta, a igreja que está indiferente, ela segue pobre, cega e nu. E acham que estão abafando, mas não estão. Precisam adquirir o colírio que só o médico dos médicos pode dar. Os discípulos ainda estavam aprendendo as regras gerais do reino de Deus, mas nós não. Nós somos a 21ª geração de discípulos. Nós estamos no século 21. Os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos fizeram uma obra tremenda. Os segundos, terceiros, quartos, mas a 21ª geração fará algo que vai impactar o mundo todo. Aleluia! Sabem por quê, queridos? Porque esse é o nosso tempo. Essa é a nossa vez. A chama não vai apagar na nossa mão. Fale para o teu irmão aí, olha, não deixe a chama apagar na tua mão. Já imaginou? Até aqui, irmãos, até aqui a chama está acesa, e bem acesa. Vai apagar logo na nossa mão? Não. Agora é tempo para potencializarmos e olharmos para frente, olharmos para crianças, olharmos para adolescentes, pensarmos neles muito mais do que em nós mesmos. Queridos, eu estou tendo que escutar as coisas que meu filho está escutando hoje. Eu estava ouvindo um quarteto de 1962. Consegue entender o que é isso? O que é gostar das coisas que meu pai gostava? E eu perguntei a Raquel: Raquel, você me ama assim mesmo? Assim mesmo eu te amo. Mas se eu quiser salvar os meus filhos, eu não posso botar para eles ouvirem: nós já vamos pelo vale 1 a 1. Até que a morte enfim nos queira aqui ceifar.
Na descida traz somente a dor sem fim, do negror do vale, quem nos quer salvar? Ele vai sair correndo. Por mais que eu ame as coisas da minha geração, do meu tempo, e como era bom, e para mim é bom até hoje, mas uma igreja atenta e viva vai continuar ensinando os mesmos princípios com as melhores canções que temos hoje para elas. Porque eu, guardadas as devidas proporções, já estou salvo. Mas eu preciso salvar esta geração. E esta geração precisa de um novo método, de um novo ensino e de novas técnicas e de novas formas, porque o mundo evoluiu. E quem não evolui, não cresce. E quem não está disposto a mudar alguma coisa, vai continuar querendo resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas. Impossível. Para resultados novos, para resultados exponenciais, você precisa chegar neste tempo com o mesmo caráter de outrora, com os mesmos princípios de outrora, mas com os métodos e práticas para este tempo. Igreja viva, igreja que está sendo usada pelo Espírito Santo. Se desejarmos fazer diferença em nossos dias, precisamos entender as palavras de Jesus não como um mero ensino opcional, mas como um poderoso mandamento. Vejam o que está escrito em Mateus 18, 2-6. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Jamais. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Uma criança tem total capacidade de assimilar o ensino de Jesus por meio de uma equipe bem treinada e equipada para receber os pequeninos em seu nome. Uma equipe cheia do Espírito Santo. Uma equipe que trabalhe e se esforce e doe do seu tempo com afinco, com perseverança, mas também com conhecimento e capacitação. Sem conhecer estes dias, você não vai ser produtivo a 100 por 1. Você pode dar a 30, a 60, louvado seja o nome do Senhor, mas nós queremos ser cada um recebendo ou ganhando 100. Porque há um potencial maior quando você conhece mais. Agora, o problema é conhecer e armazenar e não transmitir. Esse é o problema. E durante muito tempo foi assim, muito conhecimento e pouca prática, muita ortodoxia e nenhuma ortopraxia. Meu Deus, faltou prática, muito conhecimento, sem prática. Mas não será assim, aleluia. Nós vamos conhecer para colocar em prática. Chega de aprender e não colocar em prática. Deixemos que as crianças venham a Jesus Cristo. Há muitas formas de uma igreja impedir que as crianças venham a Jesus, e uma delas é a falta de investimento nelas. Uma igreja viva e vibrante dará a elas todas as oportunidades para virem a Jesus. Eu quero trazer para vocês os números do que esta igreja amada, a minha igreja amada, e não é porque eu estou aqui há 1 ano e meio, eu já estou aqui desde que eu nasci. Deus me deu um tempo de 9 anos fora, mas Ele me trouxe de volta para cá, aleluia, para viver um tempo com vocês que nós nunca vivemos, porque o que já vivemos passou, e o que nós queremos é daqui para frente, estabelecer novos marcos, e estabelecer que o limite é o céu, e não um teto. Nós temos muitas crianças para alcançar,
E a igreja que está viva e atenta, ela vai promover sempre, sempre às crianças a oportunidade de ter um encontro com Jesus. O primeiro dia da criança aqui na PIBAM foi motivado por esta visão, em oportunizar às crianças e seus pais um encontro com Jesus por meio do seu corpo vivo na terra, que é a igreja. Igreja que não faz nada para a sociedade, igreja que não faz nada para as pessoas do seu entorno, igrejas que não estão preocupadas com as pessoas que estão ao seu lado, ela já morreu e não sabe. Nós recebemos 36 bairros da nossa cidade no último sábado. Sexta. Você pode fazer... 36 bairros da nossa cidade. Quantos bairros temos? 52. 36 vieram. Glória a Deus. 204, eu errei por 4. 204 crianças estiveram aqui. 74 voluntários da igreja, aleluia, trabalharam muito. Louvado seja o nome de Jesus. Trabalharam muito. E não foi só no dia 12. O trabalho começou muito antes, mas no dia 12 tivemos tudo aqui estruturado, montado, equipado. Foi uma coisa linda ver a nossa igreja trabalhando. Pais que visitaram a nossa igreja, 130 foram registrados. 88, ou seja, eu vim com Jefferson e Zuleika, que trouxeram 2 crianças. Então só Jefferson deu o nome, eu e Zuleika não. 88. Quem é bom de conta? 130 mais 88. Eu poderia ter feito isso aqui, né? Mas quanto? 218. 218. Olha que legal. Total geral de pessoas no evento, 496 pessoas estiveram na nossa igreja. Das 8 da manhã até as 12. A Dil me perguntou: e aí, pastor, já está recuperado de sexta? Eu falei: estou me recuperando aos poucos. Só que não dá nem tempo de recuperar, irmãos. Já vem, né, Camila? Não é, Loide, todo mundo que trabalhou e está trabalhando. Nosso ministério está lá funcionando. O pessoal está trabalhando, amando o que estão fazendo. E ver este primeiro resultado, esta primeira etapa, enche o nosso coração de alegria. Entre tantas atividades, em meio dia de evento, aconteceram nas dependências da nossa igreja oficinas distribuídas em 6 estações. Sempre bela, chefinhos, criar, pintando sete, modelar e brincar. Aleluia! As crianças felizes da vida. E enquanto brincavam, estavam sendo ministradas pelo poder do nome de Jesus. Enquanto brincavam, enquanto se divertiam, enquanto estavam nesse ambiente tão propício para a graça de Deus se manifestar, elas estavam recebendo de fato o ensino de Jesus também. Além das estações, foi montada uma grande lona, que está aqui até hoje, para cobrir todo o espaço de estacionamento e montar vários brinquedos. Nós vimos até adulto brincando, que coisa linda. Da próxima vez temos que botar brinquedos mais fortes aqui, porque os adultos queriam interagir tanto com as crianças. Os pais tiveram seu momento de reflexão comigo aqui no templo. Foi lindo ver a atenção dos pais sentados aqui na sexta-feira pela manhã, ouvindo os nossos conselhos, os conselhos da palavra de Deus. E uma pessoa que não é cristã foi lá no Facebook e colocou em letras garrafais: eu amei estar nesta igreja, aleluia.
Aleluia! Eu amei estar nesta igreja. Irmãos, que podia parar tudo, que eu ficaria só com essa frase. Eu amei estar nesta igreja. Nós temos mais de 150 mil pessoas aqui, irmãos. E o que vai aqui na nossa igreja não, por enquanto. Nós temos na nossa cidade 150 mil pessoas. Imaginem a relevância de uma igreja no coração de uma cidade, quando a cidade ama esta igreja. Quando a cidade respeita essa igreja, quando a cidade visualiza essa igreja, isso enche o nosso coração de alegria. A ação gerou um contato super positivo com a comunidade e pelo menos 130 pais receberão ligação e convite para voltarem à igreja. Quem está entendendo? Dia 12, irmãos, a bola rolou. Mas agora Fabrícia fica em pé, Fabrícia. Késia fica em pé, Késia. E Jenny está aí? Jenny, está online. Então, Jenny, esta semana, Jenny, e vocês duas, com o pastor Elisier, vocês vão fazer contato com essas 496 pessoas. Amém? Sabem por quê? O trabalho só está começando. Estas pessoas vão dizer as necessidades delas, elas vão pedir oração, e isso vai gerar uma visita, isso vai virar um acompanhamento, isso vai virar aconselhamento, e a sua igreja vai crescer, e o trabalho vai crescer, e você vai se alegrar, e você não vai ter lugar para sentar, aí vai ter que expandir. Rapaz, mas vocês estão acordados? Olha lá, hein? Olha lá. Eu acho que eu vou começar a trazer as crianças aqui para dentro do templo. Não é? As crianças, trazer Loide e a equipe dela todinha para cá. Irmãos, nós temos que nos alegrar com aquilo que alegra o céu. Nós podemos escolher viver mais 100 anos aqui. Nós podemos escolher viver mais 10. Mas na nossa geração, fazer uma diferença tremenda para os próximos 100, 200 anos. É a oportunidade que Deus está nos dando. Deus nos deu uma manhã amena. Até isso, irmãos, a gente viu o cuidado de Deus. Deus nos deu uma manhã amena, com uma chuvinha que mais pareciam lágrimas de alegria de um Deus emocionado com seus filhos, servindo-o da forma como Ele aprova, com alegria. Foi isso que a gente viu. Por quem nós passávamos, todo mundo feliz, todo mundo satisfeito, sendo edificado e recebendo do Senhor esta alegria. Avante Piban, fale aí, avante Piban. Agora fale para o seu irmão do seu lado. Avante, avante. Para frente, para frente, para frente. Segundo lugar, queridos, não impeçam. Está explícito no texto. Jesus fala, olha, não impeçam. Na primeira etapa do verso, Jesus disse, deixem vir a mim. Agora ele diz, não impeçam. Agora Jesus está pedindo aos seus discípulos que não sejam razão de tropeço a nenhum deles. A preocupação que devemos ter com os novos, tanto os novos decididos quanto cada criança, cada menino e menina. O mau testemunho dos pais ou responsáveis é a forma mais letal de amaldiçoar uma criança, ou seja, de não permitir que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. O texto nos diz, mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, que creem em mim, seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Cuide do seu testemunho aos que estão debaixo de sua tutela, guarda ou responsabilidade. Ainda que a igreja não cumpra com a sua parte, o caminho de bênçãos que Deus tem para seus filhos nasce a partir do seu lar. É você que vai abençoar os seus filhos, dando a eles as melhores leituras, as melhores programações, os melhores brinquedos e o melhor de tudo isso, a atenção que elas precisam, que as crianças precisam, para que elas cresçam seguras, para que elas cresçam sem tantos problemas emocionais, eu diria sem nenhum problema emocional,
a ponto de dar trabalho lá na frente. É na casa que começa. Quero lhe dar alguns conselhos práticos. Tome nota, leia a Bíblia em lugares visíveis a eles. Já aprendemos isso aqui e alguns já estão fazendo assim. Leia a Bíblia diante dos seus filhos. Permitam a ele perceber que você está lendo a Bíblia. Bíblia. Eu tenho um hábito, por preparar sermão, a gente vai sempre pelo computador, e lá tem várias versões, você vai pesquisando e vai retirando. Mas em casa, eu quero iniciar esse processo, como pai. Você é pai? Fica em pé aí. Você é pai? Fica aí em pé. Isso. Só pai. Mãe não. Ó. Você já é avô? Então avô também. Esse livro precisa ser visto na sua casa. Não aberto no Salmo 91. As nossas crianças precisam ver o livro aberto. Porque elas vão copiar o que a gente está fazendo. Amém? Agora sim as mamães fiquem em pé. Mamães, vovós, olha aí, mamães, vovós, não é? Nosso compromisso de ler a palavra. Porque eu sei que vocês leem, mas geralmente, de forma totalmente errada, né? Nós fazíamos, deixa eu me distanciar de tudo, deixa eu me fechar no quarto, né, para ler. Filhos, fiquem aí fora. Mas agora o que você vai fazer? Meus filhos, venham aqui que eu vou ler uma história para você. Queridos, se quisermos salvar as nossas crianças, precisamos fazer isso. Ler a palavra para eles dia e noite, porque é aí que está a prosperidade. É aí que Deus diz a Josué: você será bem-sucedido. Amém? Estejam assentados. O primeiro conselho é esse. Ore em voz alta. É o segundo. Ore em voz alta sempre que possível, dentro de casa. Ore. Ore mesmo. Há crianças que não sabem orar porque nunca te ouviram orar. E se nós desenvolvermos o hábito de orarmos alto, sabe o que vai acontecer? Amanhã você vai ver o seu filho orando igualzinho a você. Você já teve essa experiência? Ora igualzinho a você. Agora, não adianta a gente querer, lá na adolescência, lá na juventude, querer uma postura que você não deu quando ele era pequenininho. Você pensa que por estar crescendo com você na igreja, que ele vai desenvolver paixão e amor pela palavra. Não vai. Eu e você temos a tarefa de diariamente, além de ler a Bíblia, orar com eles, ministrar sobre eles, dizer para eles: olha, abençoe pessoas por meio da oração. Continue orando. Oração. Terceiro, todo casal briga. Eu botei aqui entre aspas. Briga ou não briga? Não é briga não, né? Não. Mas tem ou não tem? Hein? Hein, Maurão, tem ou não tem? Tem. Jefferson, tem ou não tem? Léo e Camila, não, lá não tem não. Oh. Delso, tem ou não tem, Delso? Tem? Tem. Edson, tem? Mas, qual é o terceiro conselho? Todo casal briga, mas lavem suas roupas sujas longe da sala, longe da cozinha. Feche a porta do quarto,
Converse lá. Não é para as crianças escutarem lá de fora, não. Converse. Crie o ambiente para diálogo. Deus, mesmo percebendo que o homem havia pecado, ele disse: onde estás? Ele não chegou brigando, não chegou batendo, não chegou derrubando árvore, não fez nada disso. Onde estás? E ele continuou conversando. Até quando ele disciplinou, ele deu não o que o homem merecia, mas deu o que o homem precisava. Nós temos a capacidade de criar, não é, ou pegar folhas de figo e cobrir, tapar a nossa nudez. Mas ele foi lá e fez o primeiro sacrifício. Ele sacrificou um animal, fez uma túnica de pele lá, um cordeiro, alguma coisa lá, e cobriu o homem. Será que a gente não pode aprender nada com o nosso Pai? Não precisa brigar. Não precisa falar alto. Não precisa ter a última voz. Você tem uma jornada toda pela frente. Um dia após o outro. Quando você pensar em discutir, convida para vir tomar um sorvete, tomar um açaí. Continue conversando, mas nunca levante a sua voz. Meninas que vão se casar, amém? Estabeleçam a paz na casa de vocês. Homens que vão se casar, paz. Vocês são de Deus, vocês vivem em paz. Quarto, nunca fale mal da igreja, irmão ou pastor. Nunca fale na frente dos seus filhos. Você já passou vergonha com criança? Olha, criança te faz passar vergonha. Se você falar o que não deve da igreja, de um irmão, e principalmente do pastor, ela guarda. E tudo que os pais falam, elas não têm noção, que é só um comentário. Precisamos ter muito cuidado com o que a gente fala dentro de casa às nossas crianças. Às vezes, lógico, não é a elas, mas você comenta no carro, comenta em casa, e de repente elas escutam. Nem é bom falar na ausência delas, mas quanto mais na presença. Não falem nunca mal de ninguém. De ninguém. O que eu falei antes foi brincadeira, tá? Principalmente do pastor, não. O pastor está aí também com vocês. Nunca falem mal de ninguém. Mas quando você fala mal de alguém na frente de uma criança, você está ferindo o coração dela. Você está impedindo que ela cresça com boas virtudes. Não é se virtude é virtude. Nunca fale mal da igreja, nunca fale mal de um irmão, nunca fale mal da liderança, nunca fale, mas principalmente na frente delas, jamais. Em quinto lugar, invista tempo ensinando-lhes bons modos e costumes saudáveis. Não impeçam seus filhos as bênçãos do Senhor. E ele encerra dizendo: delas é o reino de Deus. O reino de Deus é movido pelo poder do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós para exercermos toda a autoridade e poder do céu na terra, estabelecer a vontade do céu na terra. A oração de Jesus foi: Pai nosso, quem se lembra? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra
como no céu. Então, igreja é lugar para o cumprimento da vontade do céu na terra. Por isso que todos nós temos que mortificar a nossa carne, o nosso jeitão de ser, para que o céu seja estabelecido entre nós, para que o perdão tome conta do nosso coração, para que o amor, a longanimidade, a bondade, o domínio próprio, tudo isso possa ser gerado a partir de nós por meio do Espírito. Espírito Santo, poder para abençoar crianças, foi ensinado com extrema clareza e profundidade pela ministra Luí de Souza na última quinta-feira. Acesse os cultos da igreja. Na última quinta-feira nós aprendemos aqui lições importantíssimas de bênção sobre as crianças. Mas hoje quero acrescentar neste ponto específico sobre o reino de Deus e como uma igreja viva poderá manifestá-lo ao mundo com poder, movida pelo Espírito Santo. Porque Jesus disse que o reino de Deus é delas. Não sou eu que estou dizendo. Foi Ele que disse. E que nós devemos observar mais o comportamento de uma criança. Dificilmente você vê uma criança rancorosa. Ela briga de manhã, mas à tarde quer ir novamente, estar com aquela pessoa que brigou. E quando briga, e o pai, geralmente os pais é que compram a briga, né? São os pais que sentem a dor. Aí os pais dizem assim, eu já te disse, né? Só muda o endereço. Só muda o endereço. Eu não já te disse para você não brincar? Aí o pai vai lá, cuida, né? Aí daqui a pouco, com quem que a criança está brincando? Hein? Com um amiguinho. Mas, geralmente as crianças dizem assim, mas ele é meu amigo. E a gente não entende. E a gente não compreende. Agora eu lembrei do pastor Mário. E a gente não entende. E a gente não compreende a profundidade disso. Que é uma criança dizer, ele é meu amigo. E você não quer que ela brinque novamente com aquela pessoa. Mas a criança diz, ele é meu amigo. Precisamos aprender muito mais com as crianças do que a gente imagina. Porque nos ordenou que nos tornássemos. Por que Ele nos ordenou? Porque Jesus nos ordenou que nos tornássemos como crianças. Porque afirmou que jamais entraríamos no reino se não nos tornássemos. Observem bem que a criança perdoa com uma facilidade incrível. E nós nem tanto. Às vezes a gente fica 1 ano, 10 anos, 30 anos. E às vezes morremos sem fazer as pazes com uma pessoa. Não são poucas as pessoas que, depois de um sepultamento, dizem assim, eu queria, agora não dá mais tempo. Nós precisamos aprender o que significa isso para herdarmos o reino de Deus. Jesus disse que se uma pessoa retivesse o perdão, também não seria perdoado. Precisamos aprender com as crianças a sermos mais liberais no perdão. Mas uma coisa concernente ao reino de Deus que precisamos aprender com as crianças é que a criança vai aonde os pais vão. As crianças vão aonde os pais vão. Este é o sonho de Deus para mim e para você, que a gente vá aonde Ele, nosso Pai, for. Desejar estar aonde o nosso Pai está. Ler aquilo que agrada o Pai. Assistir, estudar aquilo que Ele quer que assistamos ou que estudemos. Olhar com o olhar da criança, nascidos de novo, para irmos aonde o nosso Pai vai.
A criança come onde seus pais a levam. Mas lógico, pastor, mas isso é o que o Espírito Santo quer fazer conosco. O Espírito Santo quer nos levar para a direção dele, do Pai. E a gente está sempre procurando comer outro alimento, que não o alimento sadio, poderoso, saudável do Espírito. O pai e a mãe, conquanto sejam maus, sabem dar o quê? Coisas boas. E Jesus vai dizer, quanto mais o Pai lhes dará o quê? O Espírito àqueles que o pedirem. Mas nós nos contentamos com aquilo que já está e não mergulhamos para descobrir as profundezas que estão à nossa disposição, mas que nós não as acessamos, seja por medo, seja por outro qualquer motivo. Nós precisamos comer. Interessante olhar que vários profetas, quando tiveram um encontro com Deus, Deus falou a eles, coma este rolo. Quem se lembra disso? Coma este rolo. Coma este livro. Porque você vai falar aquilo que eu colocar na tua boca para falar, mas você precisa comer este rolo, este livro. Aí você começa a falar o que o céu está falando. Aleluia. Aí você começa a ter a visão que o céu tem para essa cidade. Aí você começa a entender o que Deus espera para este tempo da primeira igreja batista em Maricá. Porque você está comendo e bebendo das coisas do Espírito e não das coisas que são da terra. A criança desenvolve os hábitos dos seus pais. Nós, como crianças, precisamos aprender a desenvolver os hábitos do céu. Os hábitos de Deus. Nós temos um DNA. E o nosso DNA é celestial. O nosso pecado já foi lavado. Aleluia. Nós já temos o sangue de Jesus correndo nas nossas veias e precisamos colocá-lo ao conhecimento de todos. É este o nível que Jesus pretende para a sua vida como discípulo dele, dependência total do Espírito Santo, tal qual uma criança tem por aqueles a quem deve total obediência em amor, seus pais. Nicodemos não entendeu o mecanismo e, embora fosse um doutor nas leis de Moisés, tirou a nota mais baixa diante de uma fala espiritual. Conhecia muito, mas quando Jesus falou de Espírito e poder, ele tirou 0. Até que finalmente se tornou um discípulo de Jesus. Aleluia. Mas tem que nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. João 3, 4-7 perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. É necessário que nasçamos de novo. Para concluirmos, deixem as crianças vir a Jesus. Não impeçam. Venha para o reino delas, como elas. Aprenda a abençoar uma criança, investindo em sua igreja. Nossa igreja está investindo porque ela está alinhada com o Espírito Santo. Nós não gastamos, nós investimos. Porque tudo que vem para a casa do Senhor
é para ser investido no seu reino, para o alcance de pessoas, para a edificação de vidas e para vermos outras tantas famílias salvas, como a minha está, como a sua está, para a glória de Deus. Amém?